Um dia meu avô me contou uma história muito interessante e muito assustadora, que eu lembro detalhadamente cada parte dela. E resolvi trazer aqui nesse canal, que eu sou um grande fã. Então prepare-se para ouvir um super relato. Eu sou Zé Maria e sou de Belo Horizonte. Pois bem, vamos ao relato. Meu avô me contou que há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, meu avô tinha cerca de 14 para 15 anos, pra vocês terem noção. Ali pelas redondezas, pelos interiores ali de Belo Horizonte, tinha uma família muito pobre. Era um homem, a esposa e uns 3 filhos. E eles passavam muita necessidade, eles eram muito humilhados. E eles trabalhavam para uma espécie de fazendeiro muito rico, mas eles eram muito ruins. Sempre quando tinha oportunidade, eles humilhavam aquela família. Até que um certo dia, aquele homem já de cabeça quente, com aquele patrão ignorante, e sempre humilhando ele, jogando na cara que ele mal tinha para comer e para dar para seus filhos, ele acabou discutindo e falando as verdades que aquele patrão ignorante precisava ouvir. Então aquele patrão, que se sentiu envergonhado na frente dos outros funcionários, lógico que ele ia se vingar. Então ele deixou aquele pobre homem trabalhar o dia inteiro, ali naquele sol quente, e ainda mandou ele fazer umas horas extras sem receber nada. Ele só recebia um salário bem chorado mesmo. Mal dava para sobreviver. E quando ele chegou em casa já umas 7 horas da noite, aquele patrão tinha mandado seus funcionários expulsar sua família daquela casa, que eles moravam de favor. E ali estava a sua esposa e os filhos, tudo chorando ali fora, com as poucas roupas que eles tinham, poucas coisas. Ali aquele homem ficou em mais desespero ainda, e com muita raiva. E prometeu, do fundo do coração, que, por ele ter feito aquilo com os filhos dele, ele ia se vingar, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Pois bem, ali ele não tinha para onde ir. Então aquela pobre família disse que começou a morar debaixo da ponte, passando necessidade, frio, tudo. Um certo dia, tinha uns 3 dias aproximadamente que ele estava morando debaixo da ponte. Então passou um homem bem sério, e vendo a situação dele, começou a puxar assunto com esse homem bem pobre. E disse que falou que ele fazia uma espécie de trabalho e tudo, e foi enrolando ele na conversa. Acabou que levou ele e a sua família para casa dele. Deu apoio lá no quartinho lá no fundo, deu comida, essas coisas. Esse homem trabalhava com vários tipos de bruxaria, feitiço e pacto. Então ali papo vai, papo vem. Esse homem pobre falou para esse feiticeiro que tinha muito ódio no coração. Não por ele, mas pelos seus filhos. Tá passando necessidade. Então ele não ia se aquietar enquanto ele não conseguisse vingar tudo que aquela família rica e gostava de humilhar fizeram com ele. E esse feiticeiro falou que era pra já. Ele foi num livro lá, muito escondido que ele tinha lá embaixo, 7 chaves, e falou que tinha um feitiço que ia fazer ele se vingar daquele homem rápido. Só que tinha as consequências. E ele falou que não tinha problema. O que ele queria era se vingar. Pois bem, ele ensinou tudo para aquele homem o que ele tinha que fazer. Ele falou que ele, depois que fizesse tudo que estava falando ali, pedindo, ele ia poder se transformar numa criatura invencível. Ele foi bem direto, um lobisomem. Ele ia poder caçar toda aquela família e se vingar do jeito que ele quisesse. E um detalhe, ele ia ter consciência de tudo que ele estava fazendo, porque ele ia ser uma transformação através de pacto. Só que tinha as consequências. Depois que ele conseguisse se transformar a primeira vez, toda a lua cheia, ele ia se transformar, era inevitável, não tinha como ele correr disso. E ele ia ter que se esconder bem longe para não prejudicar sua família. E ele deu um tempo para ele pensar. Então aquele homem pensou um dia, uma noite, e tanta raiva que ele tinha e mágoa daquela família, ele aceitou.
Então fizeram tudo o que tinha que fazer ali, e até que veio sua primeira transformação. E aquele homem correu para dentro da mata e ali se transformou no temido lobisomem. E tudo que tinha na sua frente ele ia devorando, os animais da região, tudo. Quando deu por volta de 5 e pouco da manhã, diz que ele amanheceu ali todo pelado na beira de um rio. E ali aos poucos ele foi se acostumando e vinha aquelas leves lembranças do tudo que tinha acontecido. Até que ele conseguiu aperfeiçoar bem e depois de várias transformações ele conseguiu lembrar, ele já estava tendo consciência do que ele fazia. Então ele sabia que ia concluir a vingança. Só que ele não queria diretamente chegar lá e já destruir toda aquela família. Ele queria primeiramente dar muita prejuízo, dar muita raiva para aquele homem. Então diz que ele começou a ir na fazenda daquele homem, começou a matar vários animais. Vários animais, dando prejuízo. E só os animais de raça, que era bem caro, para dar bastante prejuízo mesmo. Começou a fazer uma arruaça, matava os cachorros todos. E quando ele queria, ele se destransformava e vinha para casa. Pois bem, o tempo foi passando e aquele dono da fazenda, também nem bobo nem nada, logo chegaram aos ouvidos dele que tinha um lobisomem atacando ali na sua fazenda. E ele mandou, sem que ninguém soubesse, fazer uma armadilha, um buraco bem fundo de uns 8 metros de fundura, bem grande. E colocou ali, perto daquele buraco, uns animais de raça bem caro. E nessa noite, aquele homem tinha decidido que ia se vingar daquela família inteira. Então ele se transformou no temido lobisomem e foi. Aquela noite ele fez a pior arruaça da vida dele. Era dono da fazenda, era funcionário, capanga, o que tivesse ali na frente ele ia destruindo tudo. E pelo final, ele com aquela sede de matar, ele foi até aqueles animais mais caros que tinha. Só que como ele não percebeu, ele caiu dentro daquele buraco. Aquele buraco bem fundo. E no que ele caiu naquele buraco fundo, ele ficou desesperado ali, tentando sair daquele buraco. Só que ele era fundo e muito grande, era complicado de sair. E nisso, aquele fazendeiro que ele achou que tinha matado estava gravemente ferido. Ainda veio com aquele sorriso sarcástico, junto com um dos seus funcionários também que estava muito ferido. Mas disse que ele conseguiu jogar bastante gasolina naquele buraco e atiçar fogo. E nisso, aquele lobisomem desesperado conseguiu quase que sair daquele buraco. E quando ele ia saindo, que o patrão, aquele homem rico, ignorante, veio com o funcionário para derrubar ele, ele conseguiu agarrar ele com as suas grandes garras, os dois, e caíram os três naquele buraco. E conseguiu concluir sua vingança. Mas como fala que vingança não compensa, ele acabou perdendo sua vida também, porque ele caiu ali dentro e morreu queimado. E no final acabou sendo uma história triste, querendo ou não. E aquela família que era bem pobre, acabou que a sua mulher que ficou viúva teve que procurar um rumo. E depois de um tempo eles sumiram, nunca mais viram ele. Aquele homem também que ajudou ele a fazer as transformações de lobisomem também simplesmente sumiu. Até hoje ninguém sabe se eles sumiram junto ou se cada um foi para um canto. Eu sei que meu avô contou para mim que a única pessoa que ele quis contar essa história foi para mim, porque ele sabia que eu acreditava. Porque se fosse contar para outras pessoas, com certeza ia dar risada. Então eu resolvi trazer aqui nesse canal que eu sou um grande fã. Desde a primeira vez que eu escutei seus relatos, eu vi que é um canal bem sério. Diz que na época, esse alvoroço todo, acabou meio que em nada. Porque quem chegava lá e via aquela cena não entendia nada. E pelos corpos estar ali todo azunhado, mastigado, concluíram que teve um grande ataque naquela fazenda aos animais e às pessoas,
de onças e essas coisas, como sempre. E como os corpos estavam tudo carbonizado, queimado lá no buraco, bem fundo que eles cavaram, ninguém entendeu nada. Eu sei que por um bom tempo ficou muito assombrado ali. E dizem que depois disso, aproximadamente aí pelos 10 anos, toda noite de lua cheia, dizem que ouvia ali para as redondezas daquela fazenda uivo, e eu via como se fosse um grande animal bem peludo correndo naquelas estradas, mas que do nada ele sumia quando chegava bem perto da fazenda. Com certeza é o espírito daquele homem, mas ele conseguiu concluir a sua vingança. Pena que teve um fim trágico. Espero que vocês tenham gostado do relato. Meu avô era um homem muito sério, e quando ele contou esse relato para mim, eu vi nas suas feições que ele estava falando a verdade. Tenham todos uma boa noite e até o próximo relato. Aí galerinha, fica aí com esse super relato aí, a vingança do lobisomem de Belo Horizonte. Um abraço aí do lendasobrenaturais.28. Não esqueça de compartilhar, deixe seu like, ative o sininho de notificações para ficar por dentro aí de todo relato novo. Um abraço e tenham todos uma boa noite.